Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje nós vamos assentar um tijolo fundamental da física, algo que é absolutamente essencial para a gente compreender as realidades invisíveis que governam o mundo ao nosso redor e principalmente os nossos próprios corpos. Essa apresentação foi desenhada para desmistificar um conceito que muitas vezes parece abstrato demais, mas que vai servir de base para todo o nosso entendimento na série Tijolo por Tijolo. Vamos lá? Aqui está o nosso roteiro rápido para hoje. Primeiro, o que é um campo. 2, a grande descoberta de Maxwell. 3, o espectro invisível. 4, os campos no corpo humano. E 5, informação e comunicação. Para começar, pensa comigo numa coisa um pouco curiosa. A gente já teve aquela sensação de sentir uma presença invisível numa sala antes mesmo de ver que tinha alguém ali? Ou quem sabe já brincamos de tentar juntar dois ímãs e sentimos aquela resistência invisível, aquela força que empurra as nossas mãos, mesmo não tendo nada sólido ali no meio. Bom, esses fenômenos podem até parecer místicos ou puramente intuitivos numa primeira olhada, mas na verdade eles apontam para algo incrivelmente real, físico e mensurável que está ocupando espaço bem aqui, ao nosso redor. Então, parte 1, afinal, o que é um campo? Imagina só um quarto completamente vazio. Bem no meio dele, a gente coloca uma única vela acesa. O quarto continua parecendo vazio, certo? Mas ele já não está. Existe calor e luz se espalhando a partir daquela chama para todas as direções. Bem pertinho da vela, o calor é super forte, mas à medida que a gente se afasta, ele vai diminuindo. Lá do outro lado da sala, pode ser quase imperceptível, mas acredite, ele ainda está lá. Esse calor se espalhando pelo ambiente ilustra perfeitamente o que é uma influência invisível. A grande sacada aqui é a seguinte: o calor que preenche esse quarto é o campo em si. O campo não é a vela e também não é o ar da sala. É a própria influência se espalhando pelo espaço, com uma intensidade que varia mesmo sem nenhuma matéria sólida ali para a gente tocar. É simplesmente uma região do espaço onde uma força está presente. Simples assim. Indo direto para a parte 2, a descoberta genial de Maxwell. O físico escocês James Clerk Maxwell fez uma daquelas descobertas que literalmente mudam a história da humanidade. Ele percebeu algo revolucionário no século XIX. A eletricidade e o magnetismo não eram coisas separadas, como todo mundo acreditava na época. Eles eram, na verdade, duas faces da exata mesma moeda. O mesmo fenômeno. E olha como isso é brilhante na prática. É uma via de mão dupla incrível. Toda vez que uma carga elétrica se move, ela cria um campo magnético ao redor dela. E, em contrapartida, toda vez que um campo magnético muda, ele cria um campo elétrico. Uma força alimenta a outra, elas se criam mutuamente, viajando pelo espaço juntinhas como uma única onda unificada. Mas a percepção mais profunda de Maxwell veio através da matemática. Ele calculou a velocidade dessa onda eletromagnética, e o número que saiu das equações bateu perfeitamente com a velocidade da luz. A conclusão inevitável: a luz em si não é uma coisa separada. A luz é simplesmente uma onda eletromagnética viajando pelo espaço. Só para ter uma ideia, sem essa descoberta seria absolutamente impossível termos qualquer tecnologia sem fio hoje em dia, desde o rádio até o celular que a gente usa todo dia. O que nos leva à parte 3. O espectro invisível. Sabe, essa é a parte que costuma explodir a cabeça de muita gente. A luz visível, aquela faixa linda de cores que vai do violeta ao vermelho e que compõe tudo que a gente consegue enxergar, é só uma fração minúscula de todas as ondas eletromagnéticas que existem na realidade. É exatamente como se o universo fosse um piano gigante de 100 teclas, mas a gente só conseguisse escutar o som de 3 delas. Todo o resto está lá, tocando a todo volume, mas de forma invisível para os nossos olhos. O universo está completamente lotado de ondas que a gente não vê, mas com as quais a gente interage o tempo todo. Temos as ondas de rádio atravessando paredes de concreto para carregar dados e músicas. As micro-ondas, que agitam as moléculas de água para esquentar a nossa comida. O infravermelho, que é aquele calorzinho gostoso do sol na pele. O ultravioleta, que a gente não vê, mas que nos deixa bronzeados. Os raios-x passando direto pelos músculos para revelar os nossos ossos. E os raios gama, que são aquelas emissões radioativas intensas. E o mais maluco de tudo isso é que absolutamente tudo nessa lista compartilha a exata mesma natureza. Tudo isso é o mesmo fenômeno que a luz visível. A única diferença, a única coisa que muda de um para outro é a frequência, ou seja, a velocidade com que essas ondas vibram. O espaço ao nosso redor está cheio de informação passando pela gente neste exato segundo, sem que a gente note absolutamente nada. Vamos para a parte 4, que é onde a aula de hoje fica realmente fascinante para a biologia, os campos no corpo humano.
Campos eletromagnéticos não são coisas geradas apenas por estrelas distantes explodindo no espaço ou por roteadores de Wi-Fi. A regra da física é muito clara. Qualquer coisa que tenha atividade elétrica gera um campo ao redor. E isso, obviamente, inclui a máquina mais complexa de todas, o nosso corpo. Nossos órgãos, como o coração e o cérebro, e até as nossas células individuais, geram constantemente pequenos campos elétricos. Isso é uma parte normal e super essencial do nosso funcionamento biológico de todo dia. E para que fique absolutamente claro, não estamos falando de nenhuma hipótese mística ou metáfora poética aqui. É eletrofisiologia básica. Pensa nas tecnologias médicas padrão que tem em qualquer hospital do mundo, tipo o eletrocardiograma e o eletroencefalograma. Eles operam medindo campos elétricos à distância. O eletrocardiograma lê o campo do coração. O eletroencefalograma lê o campo do cérebro através do nosso crânio. Esses aparelhos só funcionam porque esses campos biológicos existem fisicamente no espaço e podem, sim, ser medidos. E agora, finalmente, a parte 5, informação e comunicação. A gente precisa entender que um campo eletromagnético não é só uma energia bruta, aleatória, vibrando sem sentido por aí. Ele atua como uma linguagem. O campo é um meio de transporte, um canal invisível perfeitamente capaz de carregar dados específicos e altamente complexos de um ponto ao outro no espaço. É só pensar em como funciona um celular. Quando a gente fala, essa voz, que está cheia de palavras e de emoções, é convertida em variações de um campo eletromagnético. Essas variações viajam de forma totalmente invisível pelo ar, pelas paredes, por tudo. E aí um outro celular, lá longe, capta essas variações e as transforma de volta em som. O campo foi um meio de transporte, entende? Mas a voz, o significado real, era a informação que estava viajando lá dentro. E por que isso importa tanto para nós? Porque, assim como acontece com a nossa tecnologia, os campos biológicos que cercam os nossos corpos estão vivos e hiperativos. Ao compreender esse tijolo fundamental da física, a gente prova que as forças invisíveis atuando na nossa biologia são ciência dura e não só uma ideia bonita. Nossos corpos estão de fato se comunicando com o mundo de maneiras que a ciência moderna está só agora começando a conseguir mapear com novos instrumentos. O que nos deixa com uma provocação científica simplesmente fantástica para levarmos conosco hoje. Se o coração humano gera um campo eletromagnético fisicamente mensurável, e se a física garante para a gente que os campos são capazes de transportar dados, que informação específica o nosso coração está transmitindo para o mundo neste exato momento? Fica aí essa reflexão incrível que nos prepara perfeitamente para mergulhar ainda mais fundo nas próximas etapas da série Tijolo por Tijolo. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.